Boa tarde. Oficialmente iniciando nosso curso agora. Primeiro, eu queria pedir uma gentileza, que o pessoal que está atrás se aconchegue mais aqui um pouquinho, se ar está gelado e se a gente ficar mais pertinho, assim, não aglomerado, viu, gente? Mas tem umas cadeiras aqui que estão vazias, né? Se vocês se sentirem à vontade, peço que venha para cá. Bom, a convite da Escola do Legislativo, nós estamos aqui para ministrar essa oficina, né? Então, ela tem a minha a participação ministrando. Meu nome me chamo Rosemar Borges, as pessoas me conhecem aqui como Rose Borges, sou assessora do vereador Anselmo Pereira, trabalho no Conselho de Ética, né? Sou formada em administração de empresas e especialista em gestão de pessoas. Mas não vou iniciar minha fala agora, neste momento, viu? Nós temos um convidado, além da Márcia. Vem cá, Márcia, só para o pessoal te conhecer, né? Quem não conhece, a minha parceira de cursos aqui, já não é o primeiro curso que nós duas ministramos juntas, né, dividindo o tema. A gente gosta, né? Nós gostamos bastante. A Márcia é jornalista. A gente chama o REC toda vez também. Toda vez nós chamamos. Coitado, ele quer, a gente chama. Ele quer ficar em paz, a gente chama. Não tem jeito. Não tem como falar de comunicação sem chamar a pessoa que cuida da comunicação da Câmara, né, responsável pela comunicação da Câmara, para fazer a abertura dessa oficina. Então, nós convidamos o diretor, né, o REC, que vem aqui, conhecido como REC. Vou deixar que ele se apresente, mas nós que já convidamos ele para todo o treinamento, ele que faz a abertura para a gente. REC, vem aqui, passo a palavra para ele. E aí, depois que o REC fizer a abertura, aí nós vamos iniciar aqui, tá bom? Obrigado, boa tarde a todos. Agradecer o convite do pessoal da Escola do Legislativo para fazer a abertura. A Escola do Legislativo é uma das iniciativas mais bacanas e interessantes da casa. É uma das várias maneiras que a Câmara de Goiânia criou para estreitar o seu vínculo, estreitar o seu contato, não só com o seu próprio corpo técnico, com a sua própria estrutura de trabalho, mas também com a comunidade. E pelos números que as meninas apresentaram aqui, que a Rose estava me falando, esse encontro hoje é a prova definitiva de que a gente conseguiu fazer essa abertura, essa integração e abrir a Câmara para o mundo exterior. E essa é a meta principal, esse é o objetivo principal dessa gestão. Essa gestão elegeu a comunicação e a transparência como prioridades do trabalho da atuação da Câmara Municipal de Goiânia. E por entender que fazer o Poder Legislativo, que o Poder Legislativo nada mais é do que um processo de comunicação. Eu sempre digo, quando falo sobre o tema, que o Poder Legislativo é das instituições públicas a mais próxima do cidadão. É o primeiro contato que o cidadão tem com o poder público, talvez mais do que a Câmara, do que os vereadores, os conselhos tutelares, que são também uma instância da ponta de contato com o cidadão, mas a Câmara é uma das instituições, se não a instituição pública mais próxima do cidadão. É o primeiro local onde o cidadão busca informação. E, então, o trabalho legislativo, né, tanto a atividade legislativa em si, quanto a atividade administrativa do legislativo, tem de estar muito voltada para essa ideia de que fazer legislativo é fazer comunicação. Então, eu acho que não há melhor maneira de resumir o que nós fazemos. O que nós fazemos é comunicação. E no mundo em que a gente vive, no momento atual, e agora mesmo eu e o Fernando falávamos sobre isso lá na diretoria, há uma confusão muito grande, porque fazer comunicação significa muito mais ouvir do que falar. E essa também esse deve ser um dos nortes do trabalho legislativo, quer dizer, o legislativo que acerta é aquele que escuta mais do que fala. Então, até por isso a gente criou essas instâncias todas. Eu falo a gente, a Câmara, historicamente, e esse trabalho se intensificou nos últimos anos,
foram criados todos esses instrumentos de aproximação com o cidadão. São portas abertas para o contato com o cidadão. A Escola do Legislativo, o canal Cidadania, que está em funcionamento, que também foi criado nessa gestão, a Ouvidoria da Mulher, que também tem as portas abertas, e os mandatos, claro, né, os mandatos dos vereadores, além de muitas outras instâncias que a Casa tem de contato. Então, esse é o objetivo principal do Legislativo, é se abrir. A gente está, desde o início do ano, com uma campanha também, fizemos um reforço de uma campanha de mídia, né, divulgação das ações por meio de agências de propaganda, e nós elegemos o nosso slogan, né, o slogan aprovado pelo Conselho de Comunicação foi A Voz que Vem do Cidadão. Então, é Câmara de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Então, esse é o nosso objetivo, ouvir o cidadão, porque ouvindo a demanda do cidadão, a gente consegue identificar qual é o anseio, quais são os desejos e as demandas da população para transformar isso em projetos. Então, em nome do presidente Romário, quero enaltecer essa iniciativa, parabenizar a Escola do Legislativo pela iniciativa, pelo trabalho super atual, bacana que vem fazendo de orientação, e colocar a diretoria de comunicação à disposição de vocês, do público externo, evidentemente, mas também dos nossos técnicos, assessores de imprensa, assessores parlamentares, dizer que a diretoria está com as portas abertas para vocês o tempo inteiro, para dúvidas, para qualquer necessidade da nossa área que vocês, porventura, tenham, e dizer que a gente é um parceiro de vocês na divulgação dessas atividades também. A gente procura, a nossa missão é fazer o trabalho institucional, mas é também auxiliar os mandatos a difundir as ideias e os projetos dos vereadores. Nós temos a assessoria, nós temos a TV Câmara, e esses instrumentos de divulgação em mídia espontânea e também através das campanhas publicitárias que nós estamos fazendo na casa, estão à disposição de todos, e para isso nós estamos realizando esse trabalho aqui. Bom curso, boas-vindas para vocês e bom trabalho também, né? Porque é um trabalho de aprendizado. Obrigado. Não tem como começar sem a gente falar da nossa autoridade de comunicação aqui na casa, né? Muito obrigada, viu, Reik, por toda a sua disponibilidade, todo o apoio que ele nos dá em todas as formações que a Escola do Legislativo vem ministrando. Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Tem alguém aqui que já fez alguma formação, alguma outra formação comigo? Já teve alguém aqui nessa turma? Tem? Um? Então, tá, nós temos uma turma, 2 que está lá atrás, nós temos uma turma bem nova aqui, né? Já, inicialmente, eu tinha me apresentado, não sei se todos já estavam aqui, alguns chegaram depois. Sou Rose Borges. Vou estar falando com vocês nesse primeiro momento da formação, ok? Depois, nós temos uma jornalista que vai continuar. Tá. E daí, a Rose Borges veio aqui falar um pouco sobre comportamento. Porque técnicas, a gente abre lá no Google. Um monte de técnicas. Eu até tive dando uma olhada, o que nós temos de conteúdo aí na nossa rede social, nas nossas redes sociais, na nossa internet. Fui pesquisar isso nos livros. Tem várias técnicas. Nós podemos desenvolver assim, 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 assim. Tem várias regrinhas lá, certo? Mas tem algo que, às vezes, eu achei tão interessante, porque eu cheguei e estava conversando com uma participante. E ela falou assim, mas tem na hora, assim, acontece, dá um branco, e a gente esquece o que vai falar, mas sabe tudo que tinha que falar, mas na hora não dá certo. Né? Nós conversamos isso lá fora. E eu falei, olha só, esse aqui é meu público-alvo. Foi para você que eu vim falar. É exatamente isso. É exatamente isso. Temos conhecimento, sabemos direitinho. A Márcia depois vai detalhar como se preparar, como preparar essas técnicas de uma forma, né, que tenha um resultado positivo. Mas antes, eu vou falar com vocês, ok? Vamos falar um pouquinho. Como fazer que essas técnicas, aliadas ao nosso comportamento, que a gente tenha um resultado
Não é bom, não. É excelente. Tem que ser excelente. Nós que estamos aqui às 14 horas, depois de um almoço, segunda-feira, nós não estamos aqui buscando um resultado bom. Não. Nós estamos aqui buscando um resultado excelente. Nós fazemos parte de uma minoria que quer ser diferente, excelente. Entendeu? Então, é isso. Por isso que nós estamos aqui. Comunicação e comportamento e comunicação. Vamos lá conceituar tudo isso aqui, né? É preciso a gente buscar o conceito, porque eu sempre sigo assim, é muito mais fácil quando a gente compreende. Se eu compreender o que eu estou fazendo, a chance de eu acertar é muito grande, né? Então, eu preciso compreender. Então, vamos lá no conceito. O que é o conceito de comunicação? Ato de passar a mensagem que queremos a um interlocutor. Eu quero transmitir uma mensagem. Estou aqui hoje, inclusive, para isso. Quero contribuir, quero passar uma mensagem para vocês. Esse é um ato de comunicar. Isso é o conceito de comunicação, né? Estou comunicando com vocês, é o ato de passar uma mensagem. Eu tenho vários recursos para isso? Tenho. Tenho gravura, tenho fala. Às vezes a gente se comunica com o olhar, né? Assim, quem é da minha idade aqui, quase meio século, né? Não tenho problema em falar da minha idade. Quem tem quase meio século como eu, sabe que, por exemplo, os pais, os avós, comunicavam com a gente pelo olhar, né, seu Antônio? Olhava para a gente assim, a gente sabia tudinho, não precisava falar nada. A gente já entendia o que estava querendo dizer, se era para sair, se era para entrar, se era, né? Comunicação. Comunicação. Só que a nossa comunicação aqui hoje, ela traz um título, né? A arte de falar. Então, hoje, nós vamos falar da comunicação, sendo a arte de falar. Então, nós vamos utilizar lá como exemplo, o nosso já está definido, a fala. Hoje é sobre a fala. Ok, mas aí, quando a gente vai falar aquilo que a gente comentou, que eu comentei com vocês aqui inicialmente, tem umas coisas que bloqueiam a gente, né, amiga? A amiga que estava lá fora. Me fala seu nome, para eu não ficar te chamando de amiga. Vai. Regina. Regina me falou assim, tem hora que trava tudo. E aí a gente não consegue transmitir, comunicar da forma que nós gostaríamos. Vamos tentar entender isso? Quando eu chego aqui, à frente de vocês, para comunicar, através da fala, da minha expressão também, vários sentimentos me ocorrem. Eu estou ansiosa, porque eu não conheço aqui mesmo. Tem uma pessoa só que já fez treinamento comigo. Então, assim, é um público desconhecido, né? Aí isso gera insegurança, isso gera medo, ansiedade. E cada sentimento desse, ele gera uma expressão. Se eu estou ansiosa, eu posso ficar com a voz trêmula, posso ficar com a minha voz falhando, e vocês não vão entender a mensagem que eu quero transmitir. Se eu ficar com medo, aí é gaguejando. Aí já muda, né? Aí já é gaguejando. Aí eu já estou pensando, gente, o pessoal está me julgando, eu não estou conseguindo passar a mensagem que eu gostaria, o pessoal já não está entendendo nada mesmo. E eu aqui sozinha, eu e os meus sentimentos. Ok. Rose, mas aí fica muito difícil, porque como é que eu vou controlar o que eu sinto? Pensando. Eu estou aqui para entregar um produto para vocês. Eu estou aqui para entregar um conteúdo. Eu sei o conteúdo, eu tenho o objetivo. Então, nós vamos... Esses sentimentos, eles vêm e podem ser controlados pelo nosso pensamento. Isso é algo que a gente precisa, gente, entender, compreender, se nós queremos ser assertivos. Então, os nossos sentimentos, eles podem, sim, ser controlados pelos nossos
Pensamentos. Porque são os mesmos pensamentos que geram, que me fazem pensar que eu estou sendo julgada, que estão me achando incapaz, que eu não tenho conhecimento para passar para vocês. São os pensamentos, porque está todo mundo em silêncio, o público está só me olhando. Então, se é para produzir um sentimento, vamos produzir um sentimento bom. Eles vão compreender. Vão sair daqui, eu vou acrescentar nem que seja 2% de conhecimento. Eu tenho que ter este pensamento que está aqui a meu favor. Não é contra mim. Para gerar os sentimentos necessários para eu estar à frente de vocês. E vocês, depois, à frente de outros. Ok? Então, falamos sobre sentimentos. Ok? Vocês não precisam falar, mas fala ok para mim, para eu saber que eu não estou... Ok. E aí, pensei favorável a mim, porque é o que me interessa. É favorável a mim. Vou pensar coisa que vai contra o que eu quero, o meu objetivo. É favorável. O que isso gera de ação? Autocontrole. Tremedeira tem que parar, gente. Tem que parar, uai. Tem jeito. Rose, você está falando isso que você fez terapia? O que foi? Não, gente. Sim, e eu vou ficar repetindo gente aqui, né, Márcia? Por que você não me corrigiu até agora? Vai no gente, né? A Márcia depois vai falar isso nas técnicas, que esse tanto de gente que eu fico falando aqui. A minha linguagem aqui. Voltando. Ação, autocontrole. O autocontrole vem de onde, gente? Quem acertar agora essa pergunta vai ter que ganhar um chocolate, né, seu Antônio? Não vai ter jeito. Gente, onde inicia o autocontrole? Por favor, fala que me dê essa resposta. Onde inicia o autocontrole? Agora pronto aí, ó. Parabéns. Quem foi que respondeu? Aí, ó, Mariu, 2, 3, 4 chocolates. 4 chocolates. 4 chocolates. Pensamento. O autocontrole começa aí. E é para tudo. E é para qualquer situação. E é para falar em público e transmitir a mensagem que eu preciso transmitir. Então, tá, o autocontrole, em definições, é adquirido ao entender a missão, a função, que está ligada à identificação das necessidades. Então, eu estou aqui para suprir uma expectativa. Nem vou dizer que é uma necessidade, vou dizer que é uma expectativa. Estou aqui hoje conversando com vocês, tentando transmitir um pouco do conteúdo, e já vi que 4 aqui já entenderam que tudo começa lá no pensamento. Entender e expressaram, porque outros podem ter entendido e não se manifestaram, né? Identificação da necessidade. A Milka me diz, que é a coordenadora do Legislativo, que nós tivemos 60 inscrições. Eu falei, gente, o povo quer falar em público mesmo, né? Olha que maravilha! Quer falar, quer comunicar e quer ser compreendido. Olha que interessante. Suprir as necessidades. O meu autocontrole vem do meu pensamento, que logo entende que eu tenho que cumprir um objetivo aqui. Não é só passar uma tarde e pagar os 4 chocolates que, a partir desse momento, eu estou devendo. Né? Não é só isso. Tem outras coisas. Então, vamos cumprir o objetivo. Tá bom. Vamos falar de sentimentos? Vamos. Já comecei, né, gente? Tem nem jeito de fugir. Pensamentos que geram sentimentos. Quando os sentimentos estão a nosso favor, mas é bom demais. Gera tanta coisa boa. Olha lá. Quando os sentimentos gerados de acordo com as necessidades são atendidos, o pessoal começa a sorrir para mim, começa a interagir comigo. Eu fico à vontade. Logo eu já estou grata. Gente, muito obrigada. Estou aqui corajosa, aliviada, confiante,
surge até umas ideias criativas, estou alegre, só coisa boa, né? Ok. E quando não é? E quando eu chego aqui, o pessoal está tudo conversando, de repente 2, 3 começa a sair, esse negócio aqui não está interessante, parece que nem é o que eu estava esperando. Essa moça, a voz dela me irrita, sabe? Já aconteceu comigo. De chegar para assistir e falar, nossa, eu preciso tanto aprender esse conteúdo, mas a voz do palestrante, meu Deus. Isso gera na pessoa que está querendo comunicar aquele fato sentimentos desconfortáveis, que pode, porventura, sermos nós. Poderia ser eu aqui. Eu poderia me sentir aflita, confusa, desconfortável, irritada, desatenta. E um está falando, eu já perco o que eu estou falando, né? Mas e aí, diante desse monte de sentimentos que pode acontecer e que são imprevisíveis, porque eu não tenho a certeza de como vai ser o comportamento do meu público. Olha o tanto que o negócio é melindroso. Não sei como que o meu público vai reagir. Então, eu posso prever tudo. Eu sei a faixa etária que vai fazer o curso comigo, eu sei de onde vem, eu sei quem são os inscritos, mas eu não sei como eles vão se comportar. Porque vai depender da interação de quem está falando com quem está assistindo. Entendeu? Então, isso, aí aquilo que nós falamos há 2 slides atrás, que é o autocontrole, é muito importante, né? Para vocês, isso tudo que eu estou falando é para que a gente reporte sempre ao nosso comportamento de estar à frente, tentando passar, tentando não, passando uma mensagem, comunicando, tendo aquele objetivo de suprir aquela necessidade, né, que é a qual nós nos colocamos. Então, só para a gente conhecer um pouquinho dos sentimentos. Parece que é tão óbvio, né? Mas na hora que está acontecendo, é um turbilhão de sentimentos, você não sabe direito o que você vai fazer, você não sabe se você toma água, você não sabe se você senta, se levanta, aonde você põe a mão. O trem é complicado. Linguagem e comunicação. Até aqui, nós entendemos sobre pensamentos que geram sentimentos. Que sentimentos geram? Pensamentos que geram sentimentos. Que sentimentos geram? Autocontrole. Agora nós vamos falar de linguagem. Porque aí nós vamos caminhando para a parte técnica, que vem a nossa jornalista, comunicadora Márcia de Castro falar. Linguagem e comunicação. Como que se estabelece essa linguagem? A linguagem é a forma que estabelece a comunicação. Então, ela pode ser por gestos, pode ser por símbolos, pode ser por olhar, né, seu Antônio? Como era no caso dos nossos avós. Pode ser verbal, pode ser não verbal. Só que aqui, hoje, nós vamos falar da linguagem fala. É o nosso foco. É só a fala. Então, é importante que a gente saiba o conceito. A fala, ela é o quê? Ela é uma forma de linguagem oral. Ela é um componente da linguagem. Eu até coloquei ali nos exemplos, gente, que a comunicação ela se estabelece de várias formas, né? Eu coloquei lá símbolos, sinais, gritos, etc. Tem pessoas que se comunicam gritando. Vai lá e pega agora, e volta agora, e sobe agora, e desce agora. Vai lá e volta. Isso aqui é uma comunicação. Assertiva ou não. Comunicação. Uma forma é uma linguagem, né, que se estabelece também. Vamos focar sempre, então, na nossa de hoje, que é a nossa fala. Nós vamos falar somente dela, né, que é essa aqui que eu estou estabelecendo com vocês. Tá. Focando nisso que eu acabei de falar, linguagem e comunicação. Tem um emissor, tem um receptor. Tem as formas que eu posso utilizar. Nesse caso aqui tem um projetor, tem um microfone, de forma de palestra, oficina. E tem a mensagem que eu quero comunicar, que eu vim aqui para comunicar.
Então, esta é a linguagem, é a fala, neste caso. Para estabelecer a comunicação. A comunicação precisa de todos esses componentes que eu coloquei aí. Então, aqui, tudo ok, certo? Nós temos o emissor, temos o receptor, temos uma mensagem, que é o curso, e temos todos os canais de apoio para isso. Ok? Tá. Aí tem uma questão que faz assim, ó, interfere na comunicação. E vira uma confusão, que são os ruídos da comunicação. Não tem como falar de comunicação, falar de fala, falar da arte de falar em público, falar da maestria da oratória, sem falar dos ruídos da comunicação. O que são os ruídos da comunicação? É aquilo que realmente atravessa, atrapalha, tira o objetivo, causa a ruptura realmente. Eu quero marcar a reunião para a próxima comissão, a reunião da comissão, certo? Aí vem um ruído, não, mas eu ouvi dizer que comissão não pode marcar reunião mais. Mas como não pode marcar? Não, é porque eu ouvi dizer lá na CCJ, que teve uma reunião que foi cancelada. Não, eu não estou falando da reunião, foi um ruído de comunicação, uma mensagem que não é oficial, uma mensagem que não se aplica àquele caso. Nós que trabalhamos no mundo político, tem vários ruídos de comunicação, mas são vários, e que atrapalham, que interferem, que realmente causam a ruptura do objetivo. Nós temos que estar atentos. Quando vem algo para interpelar de forma brusca um ato que se estabelecia, é necessário questionar. É necessário parar e observar. Será que isso aqui não é um ruído da comunicação? Será que isso aqui é realmente a comunicação que precisava se estabelecer? Né? Tá. Falar é muito bonito. Estou aqui falando da arte de falar em público, tal. Falei de pensamentos, sentimentos e tudo. Quem já fez curso comigo, que é uma pessoa só aqui na sala, sabe que eu invento minhas teorias. Teoria RBS. Rosemar Borges Silva. Sou eu, gente. É minha teoria. Inédita. Todo curso meu tem minha teoria. Por quê? Ela vem baseada dos meus estudos. Eu estudo, eu pesquiso, comprovo que aquilo ali dê certo. Né? Não é científico, viu? Não é científico, mas é minha. E aí eu repasso para vocês a forma que melhor se aplica naquela situação. Quem fez o curso de processos legislativos, inicialmente, aqui foi ministrado para os assessores, nós também desenvolvemos juntos, que foi melhor ainda, foi uma coisa assim, mais enriquecedora, porque nós criamos a nossa própria teoria. Tá, como se preparar? Já falando disso de novo, eu vou repetir, toda vez eu repito para ficar bem gravado. Já falamos de pensamentos, de sentimentos, tá, mas isso é tudo muito improvável, né? Precisamos ter um mínimo de preparo. Então, vamos lá. Preciso saber do meu tempo e do meu espaço. Quanto tempo eu vou falar aqui? Quanto tempo eu vou ter que ficar à frente das pessoas? São 5 minutos, são 10 minutos, são 15 minutos, meia hora, 1h30. E eu tenho que me preparar para isso. Qual o meu espaço? Eu vou estar no auditório, eu vou estar no plenário, eu vou estar numa sala de reuniões. Ter a consciência. Quem eu sou na interlocução? A partir do momento que eu tenho a consciência, as pessoas esperam de mim o quê? O que eu tenho que entregar de informação? Ou de informações para as pessoas? Eu trago para quem? Quem é meu público? São pessoas que têm um conhecimento bem menos do que as minhas formações ou não? É necessário. Porque, de repente, eu estou falando para comunicadores, igual a Márcia já me falou que, olha, tem professores aqui. Depois eu vou deixar ela agradecer os convites. Tem pessoas aqui que entendem bastante de comunicação. Quem é meu público? Eu vou estar falando para quem?
Alguém está falando, meu Deus, tira essa menina de lá, que ela não está sabendo nadinha do que ela está falando. Já pensou? Eu estar comunicando para alguém pensando isso a meu respeito? Então, eu preciso conhecer meu público. Eu trago para quem? E a minha responsabilidade social em contribuir para a formação do saber do outro. Isso é muitíssimo importante. Tive aqui há uma semana, 2 semanas atrás, ouvindo uma pessoa, um funcionário da casa que eu admiro demais, né? E aí eu pensando, gente, o quanto é importante, e é aquilo que não... Quanto mais a gente divide, não diminui para a gente, que é o conhecimento, né? Quanto é importante a gente ouvir conhecimentos adquiridos de outra pessoa. O tanto que é maravilhoso. Pega um livro e vai estudar tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Vocês vão começar lá na psicologia. Vocês vão começar lá em pensamentos, em comportamento. Vocês vão passar pelos emocionais. Não. Eu pensei, eu alinhei tudo isso e estou dando isso direcionado para vocês. Então, isso é a minha responsabilidade em contribuir para a formação do saber do outro. Essa é a minha teoria, hein, gente? Vamos lá. Eu não vou falar disso aqui. Eu até tinha colocado, mas vou deixar isso aqui com a dona Márcia. Márcia vai falar sobre isso. Construindo o roteiro da fala. Como que vocês vão alinhar? Como que vocês vão construir? Eu preciso construir um discurso. Inclusive, faz parte das minhas atribuições na assessoria que eu trabalho. Preciso, como que faz isso? De onde vem? Eu vou começar a contar a história por onde? Vou deixar isso aqui com a dona Márcia, ok? Seja transparente, eu sempre uso isso. Gente, não tem como eu estar à frente de um público tentando transmitir uma mensagem daquilo que eu não sou. Se for para fazer isso, desiste de tudo isso que a Rose falou, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Não foi para isso. Eu consigo transmitir para vocês aquilo que está em mim, aquilo que está aprendido, aquilo que está compreendido. E eu sou transparente nisso que eu estou falando. Então, eu falo com propriedade. Eu falo com convicção. Não tem como estar à frente de um público tentando transmitir algo que não é verdadeiro. Não quero dizer verdadeiro em termos de falas a serem cumpridas ou compreendidas. Estou falando em ser verdadeiro com a mensagem de comunicação que eu estou passando. Compreenderam a diferença? Compreenderam? Pode, sim, sem problema algum, tá? E fecho aqui. Olha só, participação da Rose encerrada, dizendo que comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Isso tem a ver com aquela última frase da responsabilidade, com o construir do saber do outro. Eu estou contribuindo para o saber do outro. A minha mensagem hoje para vocês aqui, a minha responsabilidade em contribuir com a formação do saber de vocês é dizer que estar à frente, falando para um público, ou estar preparando o que for, seja fala, seja escrita, para se comunicar, não tem outro viés a não ser estabelecer e controlar o que você precisa dizer daquela pessoa que você é. Controle seus sentimentos, controle suas emoções. Como que a gente faz isso? Não é mágica, são pensamentos. Se nós podemos, através de pensamentos, ter sentimentos que vão nos deixar sem o controle, que tenhamos, através do pensamento, sentimentos que nos deixam com o autocontrole. Ok? Ok? Ai, ok. Então é isso, gente.
finalizar, tem algum exercício para adquirir esse sentimento, assim, para tirar o nervosismo na hora de falar? Vai rolar, calma. Dona Márcia aqui, ó, preparadíssima. Técnicas? Essa moça. Gente, essa aqui é minha companheira de todas as palestras. A gente não ministra separado, de forma alguma, porque eu acho que o que é sucesso tem que ser complementar mesmo, né, Márcia? E dá muito certo. Então, eu vim falar da parte comportamental, ela vai falar das questões técnicas, mesmo porque eu não tenho formação específica nessa área. Ela é comunicadora, ela é jornalista, né? E vai estar ministrando agora para o final, e eu vou sentar para aprender também. Viu? Tudo de bom. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Que bom que nós estamos juntos aqui. Muita gente, né? Que alegria. Quem estava na formação que nós oferecemos de comunicação política em novembro passado? A Tabata Amaral estava, você estava, que você é meu amigo, você vai em tudo. E tem uma pessoa muito especial para mim aqui hoje, além da minha amiga que organizou todo esse evento, que é o professor Marcos Marinho. Vem cá, Marcos. Vem cá logo. Você veio de camiseta porque você quis, garotão. O professor Marcos Marinho, gente, ele é especialista em comunicação política, é uma referência para mim, um grande amigo, e ele saca demais. E eu vou fazer uma pergunta para ele. Marcos Marinho, ele não sabia que eu ia chamá-lo, ele veio porque ele quis. Se você fosse escolher uma das melhores qualidades assim, que você mais admira ou que você incentiva nos seus clientes, que você tem muitos, que eu sei que você faz um dinheiro grosso em época de pré-campanha, eu sei. O que você investiria de primeiro num cliente para que ele falasse bem em público? Primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu não tinha nem roupa para ver o evento da Márcia. Não esperava, né? Depois a gente conversa sobre isso. Ele é bravo, gente. Bom, trabalhar com política não é uma coisa fácil, né? Não é nada fácil. A gente já sabe que ninguém gosta de político. E nem eu gosto. Eu só pego o dinheiro deles, então eu sou obrigado a gostar. Mas a comunicação ela é a base da sociedade, né? A gente existe enquanto sociedade porque a gente aprendeu em algum momento a transmitir mensagens uns para os outros para alcançar alguns objetivos. A política é o meio que vai fazer a gestão dos nossos conflitos de objetivos, porque sem política a gente saía na porrada o tempo todo e não tinha sociedade também. Então, para quem vai atuar com política, para quem vai atuar buscando mandato ou tentando manter poder político, se comunicar é essencial. Não dá para você fazer política pensando na dinâmica da polis, da luta por direitos, por conquistas, sem saber se comunicar, sem saber expor isso. Então, para os meus clientes, acho que a primeira coisa que eu sempre insisto é, você tem que ter clareza em qual é o seu objetivo. O que você quer passar? Qual imagem você quer transmitir? Como é que você vai fazer com que a sua verdade, né, pegar a fala da Rose, como é que a sua verdade vai impactar e vai alcançar espaço no coração do outro? De uma forma que essa pessoa também tenha adesão ao que você passa para ela. Porque se ela não gostar, ela vai virar a cara para você. Então, na política, gente, saber se comunicar é regra. Você pode até chegar a algum espaço de poder na política sendo alguém bem otário, mas você não se mantém nele. E cada vez menos, quando a nossa vida está permeada agora por mais meios de comunicação, quem não conseguir lidar com isso, está fora. Está mais exposto, está mais filmado, está mais gravado. Não dá mais para fingir que você é legal na foto e no gabinete você é chato, porque os seus funcionários estão ali, estão nas redes sociais. Então, assim, se a gente puder fazer uma aposta, né, Márcia? Saiba claramente qual é o seu objetivo. E trabalhe com coerência em relação a ele. E saiba comunicá-lo, porque senão, uma boa ideia que não é bem vendida é igualzinho uma péssima ideia. Resolve nada. E você nunca mais faça isso comigo. Gente, o meu malvado favorito é o bravo mais coração mole que existe. Tá aí, ó. Eu só ando com gente boa, vocês estão vendo? Rose, Marcos, é isso. Eu vou aprofundar um pouco mais o nosso tema e nós vamos agora falar de política, de comunicação, de falar.
e nós estamos em pré-campanha, a campanha está vindo aí, e nós também, quem é assessor? Tem algum pré-candidato que está conosco? A maioria é assessor. Então, nós instruímos os nossos clientes, né? Então, eu vou falar mais para você que é assessor, que nós temos mais assessores. Nós instruímos os nossos clientes como falar. E nós precisamos ter embasamento, porque os nossos clientes são historicamente teimosos, né? Pouquíssimos aqui devem ter um cliente que não é teimoso. Você não pode falar, mas eu posso. Então, não fale do seu cliente que é antiético. Só quem pode falar mal do seu cliente sou eu. São teimosos, já vêm com culturas, com históricos, com um jeito de fazer, e já tem um jeito de falar, tem a hora de falar. E você, como assessor, precisa alterar essa forma de fazer, essa forma de falar e essa cultura. E aí você tem que ter coragem e argumento, certo? Então, nós vamos falar sobre isso, porque estamos num período muito especial de fazer media training, de ensinar os nossos clientes a falar, a corrigir, e nós vamos aprender várias coisas sobre isso, até para a sua carreira também. Porque, como comunicador político, você também precisa saber se comunicar, né? Com autoridades, com as redes, crescer nas redes, falar para as pessoas sobre o seu trabalho. Eu conheço muitos comunicadores políticos que trabalham nessa área, mas eles têm dificuldade de falar do próprio trabalho. Então, assim, é um setor que intimida. Então, vai servir muito para você também, beleza? Tudo nessa conversa é sobre você conseguir entregar as suas ideias e ideais. Tudo sobre essa conversa, tudo nessa conversa é sobre isso, sobre você conseguir entregar as suas ideias e ideais. É muito frustrante você estar numa reunião política, você estar numa reunião de gabinete, você estar diante de um político, de um cliente, você ter a resposta e você não conseguir expressar. E você sair dali sabendo que você estava certo, mas você não se fez expressar bem, não convenceu. Alguém já teve essa experiência? Gente, eu já tive muitas dessas experiências. Sabe aquele meme que, quando chega em casa, você vai tomar banho e pensa, nossa, podia ter respondido tal coisa. É muito ruim. Então, vamos aprender mais sobre isso. Lá no meio, você vai entender por que eu fiz dessa maneira. Nós vamos fazer em etapas. Vamos falar bem em público. E nós seremos bronze se cumprirmos essas etapas. Para falar bem em público, conheça o seu público. A Rose falou sobre o seu público, sobre o nível do seu público. Conhecer o seu público vai muito além de você arrasar na sua apresentação. Muito além. Essa é a primeira vaidade que nós vamos quebrar aqui. Quando eu estou falando para um público refinado, eu posso falar de técnicas, eu posso colocar para fora tudo que eu sei, e aí eu vou ter arrasado. Mas se eu tenho um público que não é tão interessado em especificidade sobre o que eu estou falando, e eu arrasei, e não acrescentei nada para ninguém, eu não fiz nada. Um bom comunicador é aquele que comunica com o público. Se for com crianças de 6 anos, e ele chega, serve para políticos também. Eu vou dar um exemplo. Com crianças, e ele se fez entender e marcou, ele arrasou. Se ele tem uma bandeira e ele não tem informações suficientes para falar com públicos dessa bandeira, ele chega lá, ele fala, ele pede apoio, mas ele não oferece nada, ele não passa segurança, ele pode falar de emenda de milhões. Para algumas pessoas, gente, milhões em emendas, a pessoa não calcula o que é aquilo. Se ela não tiver imagens para calcular do que você está falando, não adianta você falar milhões. Não adianta você chegar num bairro e planejar uma comunicação num bairro onde você sabe que a pobreza é muito grande, há muitas pessoas sem estudo, sem acesso, e você colocar uma grande placa. Aqui foram investidas 2 milhões em emendas parlamentares do fulano de tal. Essa pessoa ela não consegue dimensionar o que é 2 milhões em emendas. Ela não sabe o que é emenda parlamentar. Ela não sabe que tipo de parlamentar é o seu cliente. Então, a comunicação ela é, em primeiro lugar,
E isso vai tirar muito das suas dúvidas. Em primeiro lugar, ela é aquela que dá certo. Aí você pensa assim, mas eu não sei porque que o João do boteco se candidatou, ele arrasa. Porque ele se comunica. Mas ele fala errado. Mas ele se comunica com o público dele. Esse tipo de cara sabe quem é o público dele. Mas a Maria da Pamonha arrasa. Porque ela sabe quem é o público dela. Ela fala para esse público e o público recebe. Acabou. Aí, às vezes, a gente cria um projeto lindo, maravilhoso, que não conversa com o público. Se for um público mais refinado, se for um público mais exigente, você tem que estar no nível desse público mais exigente. Então, comunicação é isso. Na hora que você desvenda isso, você fica mais tranquilo para fazer a sua comunicação sem achar que é uma coisa muito complexa. Domine o assunto. Quando o seu cliente ou você vai para uma reunião sem ter conhecimento suficiente sobre o que está se fazendo ali, a gente tem medo até de uma pergunta. Né? A gente tem medo até de uma pergunta. Quando eu chego num bairro, num setor, assessorando, gente, eu vou conversando com todo mundo. Por trás. Vou conversando com todo mundo. Essas casas aqui foi o quê? É da prefeitura? Não, do Estado. Do Estado? E quantas casas que são? E saiu quando? Porque você tem que saber o que escrever, o que falar e até de corrigir o seu cliente. E até de dar sugestões quando você voltar ali. Olha, teve uma obra que foi feita aqui que é muito bom, faz um gancho. Você vai trazer elementos que solidificam a sua comunicação. Ela não precisa ser muito difícil, mas ela tem que ser assertiva. É isso, não é sobre falar difícil, é sobre ser assertivo, você ter um alvo e acertar. Roteirize a sua maneira. Quando a gente fala de roteiro, essa é uma das partes da comunicação que mais causam o sentimento de não estar treinado o suficiente quando estamos falando de assessores. O roteiro que você passa para o seu cliente, o que você faz da sua comunicação, é algo da maneira do comunicador. O que eu estou querendo dizer? Ora, se eu vou fazer uma palestra, eu tenho um roteiro. Mas você vê que o que eu coloquei ali não está claramente, não é especificamente o que eu estou falando aqui. Eu vou aprofundar. Quando você aprende ou passa para o seu cliente que tudo tem começo, meio e fim, que você pode fazer provocações para o seu público que você vai responder em breve, e você vai voltar nisso, e você vai provocar emoções, esse tipo de roteirinho tem que ser feito à sua maneira. Tem gente que gosta de contar uma história logo no começo. A exemplo de Jesus. Jesus se comunicava assim, história. Porque ele conta uma história, e aí a pessoa se identifica com essa história, e depois ele te provoca a comparação do que significa aquela história. Então, Jesus é, assim, fera nisso. Ó, começou a usar agora, que em novembro não tinha, eu já quebrei. Na minha outra palestra não tinha, já quebrei. E ele vai contando histórias, as pessoas vão se identificando. Aí depois ele, olha, eu vou te explicar o que significa isso. E até hoje as pessoas se comunicam dessa maneira. E tem gente que gosta de oferecer dados. E depois ele humaniza. E tem gente que escolhe um personagem. Que eu adoro quem faz isso. Amo. Você imagina você chegar aqui numa reunião comunitária, aí o seu cliente chega. É porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, foi 1 milhão, e está ali. Ótimo. Outra coisa é você trazer assim, Dona Maria, vem cá. Onde que a senhora morava? Nossa, eu morava num barraco ali e tal. É. E a senhora lembra quando eu vim aqui aquela vez, sua casa, que a senhora fez café para mim? Lembro demais. Teve pão de queijo também? Foi. E hoje? Como é que está a sua casa? A minha casa é aquela ali, tudo sequinho, bonitinho. O personagem,
ele faz a identificação com o todo. Ele é a representação do todo. Ele é a humanização de tudo o que é técnico que um político faz. Então, quando você tem esse roteirinho, não, hoje lá nós vamos ter personagem. Não, hoje lá nós vamos oferecer dados. Porque lugar onde já tem muita promessa e ninguém cumpriu, dados também é legal. Não, hoje eu vou contar uma história. Você consegue fazer algo muito diferente, só de roteirizar a sua ida e a ida dos seus clientes nos lugares. Depois de tudo organizado, para você falar bem em público, você entende que na hora que você começa a falar em público, aí acaba essa quantidade de preparações e você está humano com humano. Por que eu sei o que você está fazendo aqui? Porque eu fui assessora há 11 anos. Eu sei como é chegar numa reunião perdida. Eu sei como é pedir para a pessoa falar e o cliente não falar. Eu sei como é oferecer uma pauta e ele não cumprir, e no outro dia você vê outro cumprindo. E você, podia ter sido a gente, eu estava certa. É isso que o assessor faz. Então, eu já tive essa experiência. Quando eu chego aqui e falo com você, é porque eu sei o que você já passou. E aí eu me preparei, eu escrevi tudo, eu estudei, eu enumerei, eu resumi. Mas quando eu chego aqui, é só a gente, assessor com assessor. Eu lembro quando eu comecei. Eu lembro do meu primeiro texto. Porque eu sou muito apaixonada pela minha carreira. Então, eu lembro do meu primeiro texto publicado. Eu sei a sensação que é. Eu sei a frustração que é sair de uma reunião pensando, poxa, se eu tivesse preparada, eu tinha conseguido defender essa ideia. E prometer, não vai acontecer mais. Eu vou entrar preparada. Então, isso é o que nós vivemos, isso é o que nós passamos. A partir do momento que você está preparado e está tudo pronto, é só humano com humano, não tem negócio. Vamos escalar? Se você cumprir essa primeira parte da nossa apresentação, você vai falar em público muito bem. Mas nós vamos além, nós vamos falar muito bem em público. Prata. Depois você vai entender por quê. Para falar muito bem em público, use a voz e o seu corpo a seu favor, não se negue. Tem um estudo que mostra que as mulheres elas têm tanta restrição em relação à própria voz que não é algo natural, que as mulheres gostem da sua própria voz desde sempre. Por quê? Porque, muitas vezes, a voz feminina é tida como algo irritante. E isso é utilizado em meios muito masculinos para, ai, que chata. Historicamente, isso acontece, é muito difícil você encontrar uma mulher que, de primeira, goste da sua própria voz. Eu não suportava a minha voz. E aí, quando eu comecei a fazer TV, a primeira coisa que eu falei, nossa, eu escrevo muito bem, mas eu só tenho uma dificuldade com a minha voz. Aí eu fiz TV 1 ano, aí fui chamada para fazer rádio. Aí eu falei, não, mas não tem como eu fazer rádio. Eu falei isso claramente, que eu sou muito objetiva. Porque eu escrevo muito bem, mas eu não sou boa com a minha voz. Aí o produtor da rádio falou assim, Márcia, mas a gente adora a sua voz, porque é uma voz média, macia. A sua dicção é muito boa. E quem tem a voz muito grave, adora fazer bate-bola com quem tem a voz média. Ah, mas eu não aceitava. Porque eu não suportava a minha voz. Eu não gostava, eu achava que a minha voz era irritante. E por que isso acontece? Por causa de manifestações, micromanifestações de irritação em relação à própria voz. Oswaldina! Aí o que acontece, gente? Presta atenção, vocês têm que ter foco. Então, quando as pessoas não gostam da própria voz, mas isso acontece não só com as mulheres, claro que não. Mas existe um dado, né, já foi metrificado, que quando as mulheres entram para a política, com o passar dos anos, elas engrossam a própria voz. Por quê? Porque é um meio masculino. Não é porque é um preconceito só, não. Mas é porque é muito homem, gente, pouco mulher, na política.
Então, assim, olha as nossas cadeiras aí, quantas são ocupadas, quantas por homens, quantas por mulheres. Então, as mulheres começam, sem querer, a engrossar a própria voz, para que ela, intuitivamente, seja menos irritante. Esse ambiente vai mudando a sua voz. E uma coisa que eu observo é o seguinte, o corpo, ele te dá a sensação de estresse, ele manda mensagem de estresse para você quando você se nega. Quando eu comecei a aprender isso, e quando eu tenho um novo cliente, eu vou ouvir esse cliente, ver que tipo de voz ele tem, eu nunca fico pensando em como mudar essa voz, porque não tem como. Você pode aperfeiçoar. Quando você começa a se negar, você vai entrar numa situação de estresse. E tudo isso gera o branco, o apagão. Por que que você tem apagão na hora de falar? Porque você já entrou achando ruim a sua voz, a pessoa falou antes de você, a pessoa fala melhor que você. Por quê? Será que eu vou falar alto? Que minha mãe fala que eu falo alto. Eu sou paraense, gente. Eu conversando com 3 pessoas dentro de casa, você acha que tá tendo uma festa. É briga, confusão, você acha que está tendo uma festa lá. A gente não ri, a gente gaita. 3 casas depois, a pessoa está rindo de você rir. Sabe nem o que é. Então, você fica, será que é porque eu falo alto? Aí, daqui a pouco, eu vou estar falando alto. Aí você começa a se negar. Claro que a gente ajusta, claro que a gente estuda, claro que nós nos aperfeiçoamos, mas você não se nega, cara. Você chegou ali assim. Eu tive um cliente, eu adorava a voz dele, e ele tinha um defeitinho na língua. Sabe quando o R vira tipo G? Sabe? Quem sabe desse defeitinho que eu estou falando? Mas eu não sei fazer. Ele tinha um defeitinho na língua. Aí, sabe o que eu pensei? Se eu tivesse lá no começo, eu tinha pensado, poxa, não dá para ele falar algumas coisas. Não, com a experiência que eu tenho, depois de rádio, depois de ter feito fono, de ouvir o que o fono me dizia sobre a voz das pessoas, eu entendo o seguinte, cara, esse cara tem uma voz excelente, sabe por quê? Depois que as pessoas ouvem, é difícil confundir a voz dele com outra pessoa do mesmo parlamento. Ele tinha um timbre bom, ele tinha um defeitinho que não o impedia de se comunicar, pelo contrário, e ele se esforçava muito para se comunicar bem, para compensar o defeitinho. Aí eu falava, cara, que defeitinho ótimo. Isso acontece com uma rouquidão, isso acontece com a voz que é muito limpa. Então, há características da sua voz, da voz do seu cliente, que ao invés de você ficar negando, você aceita e trabalha isso, porque senão você tem apagão. E se você começa a forçar muito o seu cliente, mas é porque você fala assim, mas faz de novo. Eu sou super a favor de fazer de novo, mas faça de novo o que não é característica da pessoa. Quem tem voz rouca não pode simplesmente chegar e deixar de ser rouco. Antes de fazer a linha, quando eu estou fazendo a linha editorial de um cliente, eu penso, tem pessoas que têm a voz mais velha do que a imagem. O que você vai fazer? Você pode fazer elementos que compõem na identidade visual, mas a voz daquela pessoa é mais velha. Há mulheres que são mulheres formadas, que têm uma posição, mas quando elas falam, a voz é mais doce, é mais jovem do que a pessoa. Então, você trabalha com isso, mas não se negue, porque quando você começa a se negar muito, você não consegue suportar tanta negação, tanto ajuste, para manter esse personagem, negando o que o orador tem, e aí o branco vem. Que você começa a escapar quem você é de verdade. Então, é melhor trabalhar com o que tem. Use pausas e interações com as pessoas. Às vezes, você quer impressionar tanto, ou quer que o seu cliente impressione tanto, que as pausas são desconsideradas. E as pausas é o que te dá o fôlego, é o que você sonda as pessoas, é o que você coloca a ideia no lugar. E, com o passar do tempo e da prática, essas pausas são bem colocadas. Elas ficam até bonitinhas, charmosas. Tira aquela impressão do desespero da fala, de chegar e sair, Sabe o que a gente sente? A pessoa pode não dizer, mas fica no subconsciente. Que o político chega aqui,
ou você com os seus clientes, despeja tudo e ficou sem fôlego até para ouvir. Porque é muita coisa. Então, quando você vai dando pausa, a pausa também é na compreensão do que a pessoa está te ouvindo. Não tenha medo de pausas, medo de esquecer. Aí eu estou falando uma coisa, já estou pensando na outra. Fica de boa. Vá colocando pausas e interações com as pessoas. Vá interagindo, perguntando, olhando no rosto de um, de outro. Só não fixe em um só, porque essa pessoa pode sair com medo. Mantenha a lógica, mas não seja chato. Sabe quando você organiza tudo, e aí você começa a... Não, mas eu não quero que saia. Sempre vai sair. Onde tem gente, sempre tem. Tudo pode acontecer. Onde tem gente, tudo pode acontecer. Uma vez eu fui dar um treinamento no interior, em 2020. Nossa, eu estava super preparada e era só a equipe de mobilização. E encheu assim, tipo assim, aqui, ó. Era uma casa, era bem amplo. E lá eu, de noite, eu detonei, sabe? Arrasei. Aí, daqui a pouco, eu falei assim, tal, porque ó, o prefeito de vocês aqui, ó, vive na Assembleia Legislativa pedindo uma coisa para um, para outro. Um dia desse, eu que dei um biscoitinho lá para ele, que minha mãe faz de castanha do Pará. Gente, do meio da multidão, saiu assim, eu sabia que tu era do Pará, minha irmã, eu também sou. E veio de braço aberto já. Primeira coisa que eu olhei para a cara do prefeito para ver se era aceitável ou não. E ela interrompeu todo mundo. Ela, eu sabia, gente. O povo é assim mesmo. Nosso povo é lutador. Eu também sou. Tu é da onde? E eu, mulher, eu estou palestrando. Então, sempre tem gente. Onde tem gente, tem coisas que acontecem que são fora do que nós calculamos. E dentro da política, isso não é algo ruim. Isso não é algo ruim. Isso é algo natural, faz parte da natureza da área em que nós trabalhamos. Então, prepare tudo, fique pronto. Mas esteja aberto a manifestações das pessoas, porque você não precisa ser chato também. Agora nós vamos falar sobre gatilhos mentais. Nosso colega perguntou sobre algumas coisas que travam a gente. E essa parte é muito particular. Eu quero que você imagine comigo. O insuportável precisa ser curado. É a origem das travas. Como eu acabei de falar sobre essa questão da autonegação, quando você está numa situação muito insuportável, o teu corpo te coloca em fuga. Seu cérebro te coloca em fuga. Sua mão sua. Se você não cria saídas para aquele momento, você trava lá mesmo. Você esquece. É por isso que tem muita gente... Uma pessoa me contou esses dias sobre uma moça ultra inteligente que nunca passa no vestibular, ela nunca passa em concurso nenhum. Porque ela trava na prova, ela tem uma dificuldade só com prova. Mas ela é muito inteligente acima da média. Então, para essa moça, a prova é insuportável. Ela coloca tanta energia naquele momento, tanto medo naquele momento, que ela ali não consegue render. Então, é o insuportável. Se ela não cria formas de que aquilo não seja insuportável, ela vai travar. Aproxime-se da realidade através de trilhas e quebra-cabeça. Essa é uma coisa tão pessoal, mas é treinável. Isso serve para relacionamento. Olha eu de cupido aqui, gente. Cupido legislativo. Serve para relacionamento, serve para a sua profissão, porque nós lidamos com autoridades. E muitas vezes você fica nervoso de confrontar uma autoridade. Mas se você não confronta, você não é um bom assessor, porque você está deixando o seu cliente errar. Na sua frente, você tendo a resposta. Então, assim, aproxima-se da realidade através de trilhas e quebra-cabeças. Eu tenho os meus gatilhos mentais. Quando eu fui fazer ao vivo a primeira vez, que eu fui fazer TV, eu fui fazer ao vivo a primeira vez, tudo estava acontecendo muito rápido. E aí eu não estava preparada, era um momento muito assim, sabe? Ah, Márcia, a gente vai entrar ao vivo, vai lá, que escolheram você. E eu adoro estar preparada, amo. Esse negócio de, mas eu não quero ficar de madrugada, eu quero ir preparada. Eu amo estar preparada. Quando estou preparada, eu fico confortável. Só que eu tenho uma coisa, eu estou falando de mim, tá, gente? Momento aqui, arquivo confidencial, para você poder se colocar, a gente trocar ideia aqui, ó. Tá ligado aqui o transmissor.
você vai colocar isso na sua realidade. Ah, não, eu sou diferente, eu sou assim. Se eu me preparo muito antes, eu percebi que eu fico ansiosa. Porque estrangula, na minha cabeça desgasta. Eu coloco muita energia próximo do acontecimento em tempo útil. Então, essa palestra eu não fiz mês passado. Essa palestra eu fiz ontem. Mas eu já vinha pensando durante a semana o que eu queria passar. Eu já tinha na minha mente o que eu queria passar. Se eu me preparo muito antes, eu fico muito ansiosa. Se eu me preparo muito em cima, eu também fico muito ansiosa. Então, eu sei exatamente o tempo de me preparar. E aí, nesse dia que eu fui fazer ao vivo, eu estava muito nervosa. E eu vi que eu ia travar. Eu senti, eu me conheço bem, eu senti, eu vou travar. Eu senti que minha voz não queria sair. Aí eu fui lá. Vamos fazer de conta que é aqui o espelho. Fui lá no camarim. Olha que cena, gente. Me olhei. Falei assim, cara, você vai arrasar. Você faz isso toda hora. É mais uma vez. Estou cansada de fazer ao vivo. Estou doida para fazer esse ao vivo e ir para casa jantar com a minha filha. Porque eu vivo de fazer ao vivo. Eu faço ao vivo toda hora. Cansei de fazer ao vivo. Então, ao vivo é o que eu faço de melhor. Eu vou sair daqui dessa porra aqui, vou lá fazer esse ao vivo e vou para casa. Normal, mais um dia. E fiz assim, ó, para eu ouvir minha voz. Não fiz aqui, não. Aí depois fui, fiz. E assim eu fiz várias vezes. Aí que aqui, ó, use personagens que não travam. Eu travaria, mas eu que faço ao vivo todo dia não travo. Quem fala sobre isso? A Anitta. Ah, Anitta, como que você sai da favela e faz um show para um público monstruoso a perder de vista? Ela fala, não, quando eu não dou conta, eu invento uma pessoa. Essa pessoa é uma tipo Rihanna, eu sou a Rihanna. Então, você tem que procurar essa pessoa dentro de você que dá conta de fazer e que essa pessoa não trava. Porque o conhecimento você tem para oferecer. Aqui não se trata de conhecimento. Você não está travando porque não sabe fazer, mas é porque você está nervoso para fazer. Então, eu não tenho vergonha nenhuma, eu quero entregar. Teve um período que eu sentia muita dor muscular. Eu tenho uma síndrome que eu sinto dor muscular em 24 horas por dia. Mas é suportável, tá, gente? Eu tenho desde criança, então eu sou acostumada. Mas nesse período estava muito difícil, porque estava muito intenso. E eu tinha que andar um bom pedaço para ir para o trabalho. E era um trabalho que eu queria muito ter, mas me pagava pouco, então eu tinha que ir a pé. Eu queria ter experiência. E aí eu sabia que de manhã cedo, no frio, eu não ia dar conta de chegar lá, porque era tipo assim, 1,8, 2 quilômetros. E aí eu vi o poder dos gatilhos mentais. Nas minhas redes sociais eu não falo disso, gente. Eu estou falando aqui mesmo porque vocês são muito especiais. Aí eu comecei a perceber que eu não ia chegar, porque eu sentia muita dor. E aí eu não ia até lá, porque da minha casa até o trabalho era muito longe. Eu pensava o seguinte, não, mas eu estou indo só até o supermercado. Aí eu ia até o supermercado. E quando eu chegava até o supermercado, eu dizia assim, não, mas eu estou indo para a farmácia. E aí eu ia para a farmácia. Aí eu dizia assim, não, mas eu estou indo para a padaria já é ali, eu estou vendo a padaria. Aí eu ia para a padaria. E aí, daqui a pouco, quando eu conseguia ver o prédio do meu trabalho, eu dizia assim, estou chegando. E muitas vezes aconteceu assim, para eu conseguir me adaptar, de eu chegar e ter crise de vômito. Porque o corpo te dá o vômito para você aliviar, por isso que você fica nervoso também para falar, você pode ficar enjoado. Né? Uma psicóloga me ensinou, não, o corpo faz o vômito porque a sua pressão baixa. E você se sente até mais. Né? Você dá uma baixada na sua bola. E eu comecei a fazer isso, fazer até que já não era tão sofrido, eu não precisava usar os gatilhos. E aí eu vi a força do gatilho mental. Porque você imagina, se ele vence a dor, imagine a vergonha de falar em público. Se ele vence a limitação física, imagine a sua vergonha de falar em público. Então, assim, procura alguém, mas não fica focado nesse alguém. Se eu ficar olhando para ele aqui, daqui a pouco ele vai, essa menina está louca.
Mas procura rostos amigáveis. Qual que é o seu tipo de gatilho que você pode criar? Crie os seus. Como que a sua mente funciona? Quando você entra como parceiro na resolução do problema e não como crítico, aí dá certo. A sua mente é a sua casa. Agora nós vamos, assim, para falar em público de forma extraordinária. Você já aprendeu a falar bem em público? Você já aprendeu a falar muito bem? Nós falamos dos gatilhos e como você pode falar em público de forma extraordinária. Por quê? Porque se eu pegar essa listagem e fizer assim, vrá, é muita coisa. Mas se você pensar em bronze, depois em prata, depois em ouro, fica possível. Então, a própria apresentação é feita dessa maneira. Porque você não chega falando maravilhosamente bem. Você tem que evoluir. Você tem que se dar oportunidade. Você tem que falar no seu espelho. Sabe como é que eu fazia para treinar minha dicção? Quando eu comecei a fazer TV e rádio, eu tinha usado aparelho. Quando eu tinha uns 18 anos. Foi um dia desse. Aí, eu fiquei com um Fzinho, uma deficiência no F. Aí, quando eu comecei a fazer TV e rádio, eu falei, cara, eu não vou ter como pagar fono agora. Impossível. Aí eu pensei assim no livro mais trava-língua que tem. Falei, o Velho Testamento. O Velho Testamento. Aí eu trabalhava o dia todo em 2 empregos. A minha filha tinha 1 ano. E eu chegava, deitava um pouco e lia o Velho Testamento até as palavras. E aí eu fui entendendo os S's, quais eram as minhas dificuldades, quais eram as letras que, quando eu encontrava uma com a outra, não dava certo, não ficava bom. E eu fui fazendo. E eu lia a Bíblia no Antigo Testamento, nos livros mais antigos, porque são os mais difíceis. E me deu muito resultado. Muito. Você pode encontrar um outro livro aí difícil para chamar de seu. Você lia em voz alta? Eu li em voz alta, sozinha. Aí, quando eu via que eu tinha uma dificuldade, eu voltava e lia de novo. Então, assim, eu fui entendendo os S's. Quando uma palavra termina com S, começa com S, você tem dificuldade de expressar os dois. O S final e o S de começo da outra palavra. Aí eu fui desenvolvendo, melhorando a minha dicção ali, dessa maneira. Às vezes, um fono não me daria o gatilho que eu tive de pensar assim, gente, o livro mais difícil para mim são alguns livros antigos da Bíblia. E eu vou procurar, então, o livro mais difícil que eu tenho em casa seria esse. E eu fiz assim, e funcionou. Emocione. Não é somente o falar. Dizem que se uma comunicação, ainda mais quando estamos falando de comunicação política, ela não traz emoção nenhuma, ela não tem razão de existir. É só a exposição da figura parlamentar. Então, assim, ou do prefeito, sei lá, do líder comunitário, se você traz alguma coisa, se o seu discurso, o discurso do seu cliente, você está fazendo um discurso para ele, ou você está preparando alguns pontos, entenda como o seu cliente se sente à vontade. Discurso corrido, ele lê bem. Não, é pontual, ele prefere que pontue. Ele gosta de resumos. Ou ele quer o discurso inteiro, mas que destaque palavra-chave. Como que ele rende melhor? Se ele faz um discurso num local e ele causa revolta em relação àquele tema que ele está abordando, realmente, a saúde lá nesse bairro está ruim mesmo. Que absurdo! Ele já trouxe uma emoção. Se ele traz o sentimento de que, poxa, realmente eu quero uma mudança também, ele provocou uma emoção. Se ele conta uma história absurda e que ele está comprando aquela causa do coletivo através de um personagem, por isso que eu adoro personagem. Nada substitui o personagem. E os políticos usam muito pouco esse recurso. E quem mais tem acesso a personagem é político. Quem mais tem acesso a personagem. E a gente não usa o suficiente. E quando você traz a emoção daquela pessoa, porque eu dizia assim, a Dona Maria chorou, foi muito. Quando a chuva veio, levou tudo aqui no... Está aqui a Dona Maria. Chorou demais, mostra aqui a rua. Outra coisa, Dona Maria, o que a senhora sentiu quando a senhora abriu a porta depois da chuva e viu que a chuva levou
tudo, levou à frente da sua casa, sua calçada. Ela vai dizer assim, nossa, eu fiquei arrasada. Porque essa calçada aqui eu fiz com maior dificuldade. E aí minha vizinha ali também, ó, foi pior, que o muro dela foi. Meu amigo, todo mundo daquela rua se identificou com a Dona Maria. E nós precisamos treinar os nossos clientes para dar voz para outras pessoas. Essa é uma dificuldade. Mas o resultado é muito bom. Porque ninguém aguenta político falando toda hora de si. É chato. Eu falo, gente, eu já falei para cliente muito. Mas é chato. O senhor está sendo chato. Toda hora é você, toda hora é você. Então, quando o político ele aparece dando voz para um personagem que representa milhares de pessoas, é diferente. Em legenda de rede social, em qualquer lugar, em vídeos, é diferente. Então, quando você provoca emoção e você já sabe qual é a emoção que você quer provocar, a sua comunicação, o seu discurso é completamente diferente. É identificação. Eu estou falando para feirantes, eu também sou feirante. Minha barraquinha era em tal lugar. E eu sei como que você se sente quando você fica a semana toda esperando para poder fazer sua barraquinha e choveu e a estrutura aqui que o pessoal da prefeitura dá não é o suficiente. Eu já vivi isso. Cara, identificação imediata. Acabou. Então, você provoca emoção na pessoa. Se vai para não provocar emoção nenhuma, nem deveria ter existido. Porque, às vezes, também causa desgaste, sabe? Você aparece muito, o seu cliente aparece muito, sem emoção alguma, em agenda, e aí vai desgastando a imagem. Conte histórias e venda ideias. O storytelling é uma técnica maravilhosa de contação de histórias. Nada mais é do que a antiga contação de histórias. Isso se faz há milhares de anos, mas agora tem um nome bem bonito, que é storytelling. Então, a contação de história é insubstituível. Quando você conta uma história e você convence uma pessoa, você vendeu uma ideia. E na política, nós vendemos ideias todo dia, toda hora. Nós vivemos de vender ideias. Se você chega num lugar e o seu cliente senta, come um pão de queijo e tem 15 pessoas, e quando ele sai de lá, o pessoal fica falando assim, não, mas é simprão, hein? Gente boa demais, você viu? Você acabou de vender uma ideia. A ideia do acessível. Lá na sua linha editorial tem acessível. Fala, acessível. Comportamento, acessível. Roupa, acessível. Trabalhador, comunicador, simples. Eu tenho certeza que vocês trabalham com linha editorial, né, gente? Todos. Todos fazem. Então, faz parte da venda das nossas ideias. Aí eu vou ler com vocês, que eu não queria ler sozinha para que ninguém perdesse. Eu vou ler um texto corrido que vai representar muito bem o que eu estou falando aqui de vender ideias. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac, quem gosta dele? Eu amo. Queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu, então, ao amigo poeta para redigir um anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria mais fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Essa história é uma das minhas preferidas, porque ela pega assim tudo que eu penso e sinto em relação aos meus clientes e ela condensa.
porque é uma agenda chata. É um trabalho que a gente luta contra o algoritmo das redes sociais, que te derrubam automaticamente. Para nós, impulsionamento é mais caro. Quando você precisa fazer um anúncio, é diferente. Dá muito trabalho. Quem faz anúncios políticos aqui? Tem alguém? Quando você vai fazer um anúncio político, mesmo que eu só fale de política, tá? Se eu vendo a comunicação política, eu tenho que ter um selo especial, eu tenho que confirmar minha identidade, eu tenho que esperar a resposta. Aí, quando eu for fazer um impulsionamento, eu tenho que ativar o selo especial, porque vai para uma biblioteca do Facebook especial. E se eu não fizer isso, o Facebook pode derrubar minha página. Tudo é mais difícil. E, com o passar do tempo, os discursos muito semelhantes trouxeram desgastes para o público. Então, o nosso público já é um público automaticamente desgastado. Você pode ter virado vereador ontem pela primeira vez. O seu público já é um público desgastado. Mas, quando você inova com o que é feito há muito tempo, fora do discurso político tradicional da impostação de voz, das palavras repetitivas, do sempre conte comigo, você vê comumente, em algum tipo de comunicação, de venda, eu juntamente com o fulano de tal. Juntamente é uma palavra que eu abomino, de tanto que eu já tive que escrever na minha vida. Eu odeio. Estou em Cristalina, estou em Goiás Velho, juntamente com o vereador fulano de tal. Juntamente, depois que eu estou falando isso aqui, você vai perceber as palavras que você tem que usar sempre, que é característico do político. Você tem que entender que o eleitor, o usuário das redes sociais, ele pode não saber identificar, mas ele sente. Ele sente que é um texto político, que é um discurso político. Ele sente que ele está tentando... É o mesmo de sempre. É o mesmo sítio. Mas, quando você conta de outra maneira, até a pessoa que está ali presente fica assim, pô, realmente, foi melhor do que eu imaginei. Isso aqui tem um símbolo, tem um significado. Eu estar aqui, nessa reunião hoje, a presença dessa mulher, desse homem eleito, tem um significado, porque ele passa, ele rompe a bolha. Você pode usar regionalismo, você pode usar discursos emocionantes, você pode usar personagens, mas rompe. Rompe para falar com o seu cliente. Rompe para falar com as pessoas que você quer treinar, com as pessoas que você quer convencer. Porque, se você fala o de sempre, a mente da pessoa também fica programada para o de sempre. Mas, quando você rompe, é diferente. E tem uma leva de pessoas de todas as idades que estão começando a fazer isso. Hoje eu vi uma identidade visual e as redes sociais que eu passo fazendo isso, gente. De um pré-candidato, uma pessoa muito experiente na política. O cara não é novo. É um senhor. Mas ele pegou cores, identidades que são dele, repaginou, e isso muitos estão fazendo, repaginou para falar com o jovem, para falar com o de meia idade. Até porque uma pessoa de 30 anos hoje não é igual uma pessoa de 30 anos há 30 anos. Há 30 anos, uma pessoa de 30 anos era um senhor, uma senhora. Hoje em dia, uma pessoa de 30 anos, cara, é um garotão. É uma mulher jovem. Eu ainda não tenho 30 anos, mas quando eu tiver, eu também serei. Você está de máscara, mas eu vi que você riu. Você gaitou. Então, assim, você tem que romper. Nossa, mas está sempre assim, tá bom. Mas eu quero que fique extraordinário, então eu tenho que causar alguma emoção em alguém. Anteontem, eu recebi a notícia que o filho de uma amiga minha tinha partido. Ele estava doente e morreu, 24 anos. E ela queria muito fazer esse curso aqui. Esse curso hoje. E aí, quando eu liguei, na hora que eu liguei, ela atendeu. Aí ela falou para mim, eu fiquei pensando tanto nisso.
Olha o que ela me disse. O que é a sinceridade das palavras? Olha o que é a sinceridade das palavras. Uma mulher que queria muito fazer esse curso hoje, porque uma das dificuldades que ela mais tem é falar em público e falar bem. E ela me disse assim, mas eu quero aprender a falar bonito. Eu sou muito caipira, ela fala. Eu falo para ela, mas o que eu mais adoro não é isso? Não, mas eu sou muito caipira. Olha o que quando ela atendeu, ela disse, Márcia, a minha flor branca partiu. Meu filho era lindo, meu amigo, a minha estrela, a minha flor mais perfumada não está mais aqui. Se eu sentasse para fazer uma homenagem para esse rapaz, como eu já tive que fazer muitos lutos, eu não escreveria tão bem como ela disse. E se você perguntar para ela, ela tem dificuldade de falar em público. Mas olha só, o que é essa mulher, nessa simplicidade, nessa sinceridade, me disse do filho que tinha acabado de partir. A minha flor branca não está mais aqui. A minha estrela, a minha flor mais perfumada, não está mais aqui. Aí eu pensei na hora, meu Deus, o que é quando as palavras saem direcionadas? O que é quando as palavras são verdadeiras? O que é quando você vê aquela situação da melhor maneira possível, mesmo que seja a partir de uma pessoa? Ela poderia ter gritado e falado 1000 coisas. Ela falou as palavras mais bonitas que eu, em toda a minha experiência, se sentasse. Que eu fiz o luto do filho nas redes sociais. Falei, eu vou mandar para você, você não tem cabeça de escrever, eu vou mandar. Eu não poderia escrever palavras tão bonitas para ela. É o mesmo sítio. Mas, às vezes, quem está ali no sítio, vendo o sítio de dia e de noite, não enxerga o que você vai enxergar. Da sua profissão. O que você enxerga da profissão de outra pessoa. Quantas vezes, gente, eu cheguei num lugar e pensei assim, gente, mas esse projeto é tão bom, não foi explorado? Foi, com um card. Eu, não, alguém tem que contar essa história. Contar como esse sítio é à tarde, quando o sol está se pondo. Aí eu penso sempre nessa história do Olavo Bilac, porque eu gosto muito dele. E nós fazemos isso. Se durante todas essas horas que nós estamos aqui, se você sentiu algo do que eu estou te falando, eu cumpri o meu papel. Se você pensou assim, sabe uma coisa que eu acho impressionante quando alguém provoca em mim? Porque eu leio muito, pesquiso muito, é quando alguém fala alguma coisa que eu penso assim, cara, eu tinha pensado nisso, não falei. Eu já tinha pensado nisso, mas eu não falei. A pessoa, através da identificação, capta algo que você pensou anteontem e não falou. Na hora que você ouve alguém falando, você pensa assim, ei, já tinha pensado nisso. E ninguém tinha falado. Essa é uma sensação extraordinária. Ótima, ótima, ótima. É uma sensação assim de, alguém me surpreendeu naquele monte de nada que a gente faz assim, horas. E é só repetição. E vai piorar. A pessoa que tem boa oratória, escreve bem, ela vai ter cada vez mais espaço. Sabe por quê? Observe que até as redes sociais existentes, elas estão ficando cada vez com conteúdo mais compacto e repetitivo. Repetitivo. Então, daqui a pouco, quando essa geração estrangula desse conteúdo, você tem conteúdo. Quem viu a Adele falando assim? A Adele, tá, gente? Estava conversando com ela ontem, ela mandou esse recado. Falou assim, todo mundo está fazendo música, olha só, pensando se cabe no TikTok. Será que esse pedaço vai caber no TikTok e vai explodir? Aí ela, que acabou de fazer 30 anos, falou assim, quem vai escrever para a minha geração? Ela tem 30 anos. E quem tem 30 anos já está se sentindo abandonado. Com a quantidade absurda de conteúdo nas redes. Entende? Então, quando você saca quem é o seu público, ele vai estar lá.
Não tenha medo de falar, de mudar lá no seu gabinete, provocar mudanças 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, na sua própria profissão, falar sobre a sua profissão, do seu jeito, com o seu roteiro. Você gosta de começar com uma história, você gosta de começar com palavras-chave, você gosta de começar chocante, ou você gosta de envolver as pessoas, faz o seu roteiro e coloque as suas ideias para fora. Isso que é o fundamental. Use elementos únicos do seu público. Eu fiz uma palestra aqui no meu aniversário, em novembro, quando eu fiz 19 anos, novembro passado. Aí eu estava aqui arrasando, sabe, na minha cabeça, né? Assim, eu com meus personagens aqui. E aí estava cheio assim também, graças a Deus, né, Rose? Foi legal. Eu estou chamando a Rose para dizer que é verdade, não foi, Rose? Verdade. Gente, estava cheio, foi lindo. E aí, foi 70 pessoas. Aí, do nada, quando eu falei assim, quando eu comecei a perder o fôlego, porque era longa e era 2 dias de treinamento, eu olhei assim aqui no meio e vi essa menina aqui. Aí eu nem pensei 2 vezes, todo mundo sério. Aí eu falei assim, meu Deus, a Tabata Amaral veio no meu curso. Eu tô rica. Ela olhou para um lado e para o outro, ela estava de cabelinho solto. Amor, você é muito lindo, você parece um pouquinho com a Tabata assim. Aí ela olhou, todo mundo começou a rir. Nunca mais, em outra palestra, eu vou ter a Tabata Amaral ali na minha palestra. Quando o seu cliente vai para um lugar, tem alguém trabalhando em pré-campanha? Que está fazendo pré-campanha? Assessor que está organizando pré-campanha. Vocês dois? Quando você vai fazer pré-campanha, você pega, cara, é uma diferença absurda. Pega um elemento daquele lugar que aquela pessoa está indo. Um elemento. É o nome de uma rua, é um restaurante. Se for cidade, se for bairro, pega um elemento daquele local e coloca no discurso dessa pessoa. Um elemento. Igual a minha amiga aqui de máscara, que não acredita que eu tenho 30 anos. A risada dela, é só aqui que vai acontecer isso. Porque ela ri debochado, a máscara não esconde. Ela ri jogando a cabeça para trás assim. Como se eu tivesse mais de 30 anos. A gente não vai ter mais esse personagem. Então, assim, são coisas que quando você pega um elemento do seu público... Vocês já viram que se usa muito essa técnica em stand-up? Aquele personagem ali é só ali. Aquela história é única. E, às vezes, o cara pega um personagem sem querer, que vai valer pelo show inteiro. Ele só vai explorar quem já estava lá. Então, é muito legal. Você pega um elemento só do seu cliente, ele vai em Uruana. O que tem em Uruana? Melancia. Aí, ele ganha uma melancia, ou ele chega num lugar, vamos fazer um exemplo. Ele pega o microfone, em qual outro lugar vai fazer sentido ele falar assim, gente, ninguém trouxe uma melancia para mim, não? Só lá. O que mais, Rosa? Onde é que tem? Gueroba. Onde é a cidade da Gueroba, que eu esqueci? O que é? Não, mas pedir alho é ruim, amiga. Eu nem consigo. Não, aí não dá. Alho. Nerópolis. Aí o seu cliente vai, anota num papelzinho. Antes de entrar, pergunta se alguém trouxe doce. Aí vai dizer assim, uai, aqui não é a terra do doce, não, gente. Vocês falaram comigo hoje. Cara, as pessoas já vão quebrar. Aquele, o político, né, tal, vai falar dele, não sei o quê. Já quebrou. Quebrou. Elementos únicos do seu público. Na outra vez que eu estava dando palestra, um menino dormiu aqui. Mas eu dei o meu melhor para manter ele acordado. Mas, enfim, eu não sei o que aconteceu. Lá na noite dele, não tem como. Mas eu fiz tudo para acordá-lo. Eu fiz TikTok aqui, não foi, Rose? Fiz TikTok, dancei, falei que era ridículo, fazendo o ridículo, enfim. Aí ele não acordava. Aí eu já comecei a pensar, a culpa não é minha, esse cara às vezes não dormiu ontem, saiu, estudou, não sei. Né? Aí no outro dia, gente, boa tarde, cadê o menino que dormiu ontem? Meu filho, eu vou te dar o link para você assistir o de ontem, que você perdeu.
Aí ele ficou todo assim, aí eu quase falei assim, eu sei que eu sei, você não quer falar, mas eu também já fiquei com medo de ser processada, enfim, a gente tem que ter limite. Mas, assim, tem elementos que só tem ali naquele local e você, como assessor, tem o potencial de fazer, dar esse brilho diferente para aquele momento, que só vai acontecer naquele momento. Você chegou ali A nostalgia são elementos que te trazem saudade. É uma música lá dos anos 70, você tem cara que nasceu por 78. Você não nasceu nos anos 80, não, meu filho. Sabe quem faz isso muito hoje em dia? As séries que trazem músicas dos anos 80, que são as melhores de todas as décadas. E ela te traz isso, a nostalgia, elementos, camisetas. Quando, por exemplo, o seu cliente chega e fala assim, esse modão é bom, dos antigos, o que te dá? Nostalgia, é um elemento. Então, use elementos do que está acontecendo naquele momento, naquela palestra, na sua oratória. Entregue algo de valor que seja resposta para a dor de alguém. Quando eu cheguei aqui para oferecer essa 1 hora extraordinária, talvez menos, porque extraordinária é uma palavra muito agressiva, né? Eu trouxe comigo vários livros. Eu trouxe comigo várias horas de vídeo, eu trouxe comigo outros cursos, eu trouxe comigo as minhas observações pessoais. Eu trouxe uma história íntima que eu nunca contei em lugar nenhum, sobre como eu ia para o trabalho com dor muscular. Eu trouxe a história de uma grande amiga minha que perdeu o filho há 2 dias. E eu trouxe o resumo de coisas grandes que eu li e o que ficou de melhor eu trouxe para vocês. Então, eu trouxe algo de valor. Pode ser curto, mas entregue algo de valor. Pode ser curto, mas o seu cliente precisa entregar algo de valor. Ele pode não dar resposta efetiva, mas eu já tive essa experiência. Se o cidadão sabe que aquele requerimento, aquele pedido, virou requerimento e foi apresentado, foi defendido, é uma resposta. Ele deu algo de valor. Ele deu um tempo na tribuna. Ele deu o tempo dele, ele ouviu. Uma das coisas que o parlamentar perde primeiro na vida dele, quando ele vira parlamentar, é a paciência de ouvir as pessoas. Eu vou falar por quê, eu até entendo. É muita gente. É muita gente, é muita história dentro de um dia só. E aquilo que ele tinha o prazer de fazer na pré-campanha, ele não tem mais no mandato. Por quê? Cansa. Ele tem agenda, responsabilidades, e ele tem que ouvir. Nesse sentido, a equipe tem um papel fundamental de dar um suporte para que ele tenha condições de ouvir histórias e que você também leve histórias e ser a resposta. Eu vou pegar o seu pedido, eu vou transformar num requerimento e vai ser apresentado. Seja uma foto, gente, é uma resposta. Seja uma foto de um requerimento apresentado, é uma resposta. Seja um vídeo nas redes sociais defendendo a sua causa, é uma resposta. Porque, senão, o seu cliente só pede atenção, ouvidos, mas ele não dá nada para ninguém. Mas ele acha que está dando, porque está ali, a equipe dele está batendo palma com ele, ou está andando com ele, mas ele não ofereceu nada. Nem que seja ser representante dessa causa, nem que seja sentir algo por essa causa. Sentir algo. Nossa, que chato, eu vou tentar resolver um absurdo. Compartilhou da sua dor. Qual que é a dor de hoje? Quem veio aqui? Eu quero me aperfeiçoar, falar em público. A dor de outra pessoa que está aqui pode ser assim, eu travo quando eu vou falar em público. A dor de outra pessoa é, nossa, eu não consigo fazer o meu chefe falar melhor. Mas é uma resposta. E você vai levar isso para onde você for. Será que essa pessoa que estava na minha presença teve uma resposta? Será que as pessoas que vêm no nosso gabinete têm uma resposta? Seja um retorno de uma foto de um requerimento, seja um retorno de um vídeo que o meu vereador, o meu parlamentar, o meu deputado falou e eu vou envio para aquele bairro, que eu peço para disparar. Quando você dá uma resposta, a sua comunicação é extraordinária. Ela não é nem boa e nem muito boa, ela é extraordinária.
E eu vou encerrar com essa frase do Jung que eu amo. Esse cara nada mais é do que o criador dos... Hoje está super em alta esse estudo. Dos... Como é, Ed? Me lembra? Os arquétipos. Dos arquétipos. O arquétipo do governante, o arquétipo da heroína, a história do herói, o fora da lei, o homem comum. Esse cara que criou. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, hoje nós aprendemos muito juntos, vocês vão receber esse material, mas o mais importante é que quando você estiver com uma pessoa, seja uma pessoa. Parece simples, né? É óbvio, não é? Mas uma coisa que eu aprendi que eu tinha muita dificuldade é que o óbvio precisa ser dito toda hora. O que para você é óbvio, para a maioria pode não ser. Então, na hora que for tocar uma alma humana, e numa reunião, que seja só uma pessoa falando com outra. Hoje, os políticos que vão sair na frente e se consolidar são esses. Se as pessoas hoje em dia, entendendo o poder do voto, igual está acontecendo no nosso país, sentirem que você não quer ser humano igual ele te rejeita. Se ele sentir que você quer ser melhor do que o humano que ele te rejeita. Porque o poder está com ele. O poder não está mais em quem está em cima, está no cargo. O poder está com o povo. Então já tem isso. Não gostei dele, me olhou de cima para baixo, não achei legal. Fui falar, ele olhou, não me olhou na cara um momento. Quem já ouviu esse termo? Fulano nem olhou na minha cara. Não deu atenção. Ele foi para falar com um ser humano, mas ele não foi como ser humano, ele foi como parlamentar. E você, como assessor, foi como assessor. Então, na hora que você tem todas as técnicas, tem o objetivo claro, na sua comunicação, na sua abordagem, gente, funciona demais. Funciona demais. Na hora que você sentou com uma pessoa, se ela sentir que você é um humano igual ele, essa pessoa nunca vai te esquecer. Porque hoje em dia, o que nós estamos sentindo carência mesmo é de ser humano. De discurso, nós estamos lotados de gente querendo views com uma frase de efeito. Eu vivo avisando, vocês não me ouvem, eu vivo avisando. O que elegeu em 2018 não elege em 2020. Eu estou falando isso assim para todo mundo. O que elegeu lá em 2018 não elege em 2020. Sabe por quê? Nós não tínhamos passado por uma crise que nós passamos. E quem está fazendo discurso esquecendo as dores enlutadas das famílias está perdendo. Por quê? Porque nós queremos pessoas humanas para nos governar, para nos representar. A gente não quer mais a figura intocável do político. A figura intocável é meus ovos. A gente quer pessoas. Gente que sente a dor de quem perdeu o familiar. Gente que pega dengue também, que pega gripe fora de época também, que se preocupa também, que sente, que ouve música. Isso já entra até nas nossas estatísticas. Que os políticos que mostram seu gosto musical nos stories, eles têm mais aderência. Ah, político ouve música também. Modão. Né? Leandro Leonardo. Gosta também de coxinha. Gosta de cozinhar. Tem filhos. Antigamente, você nem sabia quantos filhos tinha um governador. Não, eu não quero que eles saiam nos jornais. Não saía. Hoje em dia não tem como não sair. As pessoas querem saber. Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Agora, a pergunta mais importante que eu vou fazer hoje. Custa você me seguir? Depois de tudo que vivemos? Não custa, amiga. É baratinho demais. Tem alguém que quer fazer uma pergunta?
Siga o exemplo dela, meu amigo. Você que está aí, que tem um coração duro. Márcia, eu ia te perguntar depois. Pode perguntar agora no limpo aqui. Pode. Eu naturalmente eu considero que eu me comunico até bem. Só que eu sou muito bom para escrever. Eu escrevendo, se eu for falar algum assunto particularmente sério com você, por exemplo, eu vou escrever um texto ali no WhatsApp, ou escrito mesmo, eu vou me expressar perfeitamente para você. Talvez falando eu não me expresse tão bem. Você sabe me dizer como que aperfeiçoa isso, como que muda, como que traz para verbalização? Em primeiro lugar, você tem que rever se essa impressão é real, porque você acabou de fazer uma pergunta se expressando muito bem. Então, às vezes, você se sente mais seguro porque é a sua tendência natural. Então, por exemplo, há pessoas que lá na escola, a primeira expressão é a fala. Era a líder que falava e apresentava. Então, essa pessoa pode ter dificuldade de assumir que ela escreve bem. É porque é secundário. Já tem pessoas que escrevem muito bem, então ela tem uma segurança, uma fluidez maior. Mas isso não significa que a impressão que nós temos de quem está ouvindo é que seja isso mesmo. O que eu acho que você pode fazer? Quando você escrever algo que você não está conseguindo expressar, leia em voz alta. Eu tenho certeza, antes de mandar, leia em voz alta para você se ouvir. Porque nós temos um tipo de memória, um tipo de registro que é através do ouvir. Por mais que saiu de você aquelas palavras. Quando você for tocar nesse assunto de novo, a tua memória vai ativar sobre o que você falou naquele momento. Porque quando você... Pode ser daqui a um ano. Na hora que você voltar nesse assunto, você vai lembrar. Eu já falei sobre isso. Aí você vai enriquecendo o seu repertório. Vocês falaram aí, acho que foi você. Você? Pode falar. Gente, não sai. Que eu quero uma foto, pelo amor de Deus. Não custa nada você fazer uma foto comigo. E devemos conhecer o público para quem a gente vai transmitir a mensagem, certo? Certo. No caso de uma live, eu estou falando isso porque quarta-feira eu vou participar de uma live sobre o mercado audiovisual. Certo. Então, assim, a gente não sabe quem está lá assistindo, vai ter público de todas as idades. Então, existe alguma técnica para... No mercado audiovisual, você não sabe quantos anos tem o seu cliente, mas você sabe o tema. Porque aí você não está indo você não separa o público como um político separa. Homens de tal idade, faixa etária tal, mais ou menos de tal região, mas você separa por interesse. Isso também é um tipo de segmentação. Inclusive, você consegue impulsionar assim, de tanto que para você entender que a máquina ela pensa dessa maneira. Então, quando você não consegue separar por idade, você consegue separar por interesse. Quando você fala do seu mercado audiovisual e o cara está começando com 20 anos e o cara tem 30 anos fazendo, você fala a mesma linguagem, porque ele já tem o mesmo interesse. Então, o seu público é por interesse, não é por idade. Você quer? Eu queria falar para ele. Você que fez a primeira pergunta, qual o seu nome? Chama ele para mim. Como que é seu nome? Luiz. Luiz, eu queria também não complementar, porque a resposta da Márcia ela é definitiva. Não. Mas eu gostaria de também te dar uma sugestão. Aquilo que não te desafia, dificilmente vai te fazer crescer. Então, ouse. Se você tem condições de redigir muito bem, talvez seja só o desafio. Use isso a seu favor, entendeu? Então, se desafie a fazer, na certeza de que você vai dar conta, porque você consegue escrever bem, entendeu? É só o desafio. Só observação, não estava traidor, ele estava no Instagram dele. Tava o quê? Estava na sua foto. Oi, queridão. Tomando como referência que nós somos todos integrantes de uma nação de desenvolvimento, a opinião pública, a administração pública tem que ser fiel à administração dos nossos recursos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos presenciando aí obra pública, pavimentação da Avenida Anhanguera, cheia de falcatrua, entre elas a conduta populatória. Inicia um pedaço aqui, reinicia outro ali, a massa estão parada lá. Tendo em vista que é recíproco, nós colaborar com as atividades, eu estou protocolando um manifesto cívico aqui na gabinete do nosso vereador. E
Cleide Moraes. De posse da segunda via, eu vou levar a imprensa e no seu meeting divulgar em cumprimento a seu estatuto que previo por lei. Porque nós não concordamos com a conduta protelatória de alguns integrantes da administração, que a juízo próprio deveria ser monitorada pelo Conselho Auditor, para evitar eventual falcatrua. É o que eu estou questionando. Gente, vocês viram quando uma pessoa faz uma reclamação embasada? Ele citou várias referências para fazer a reclamação que ele queria fazer. Entende? Então, quando você tem dados, aí entra lá onde nós falamos sobre você dominar o assunto. O mínimo que quem faz ao redor é prestar atenção. Entende? Eu vou dar um pequeno exemplo, tá? Não sai, por favor, para você tirar foto comigo, não seja ingrata. Eu vou dar um pequeno exemplo. Para você que está fazendo pré-campanha, entenda. Ou trabalhando em pré-campanha, entenda. Eu sou mulher e eu sei o que você passa. Porque eu tive dificuldade de matricular os meus filhos na creche. Então, eu estou aqui para te representar. Você que é mãe sozinha, mãe solo, nós somos a maioria. Então, confia em mim, vamos unir as nossas dificuldades e ter uma só voz. Ficou bom? De novo. Eu sou mãe e tive dificuldade de matricular o meu filho que tem tantos anos. Você sabe quantas crianças dessa faixa etária ficaram fora das creches na nossa cidade? Tantas. Em especial da região noroeste. Estou criando aqui, gente. Então, se você também passou por essa dificuldade, você vai se unir a mim. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp e você vai entrar para saber das novidades sobre esse assunto. Porque nós vamos promover mudanças juntos. Melhorou? Viu que eu coloquei emoção sem tirar os dados? Porque só os dados é chato. Mas eu acrescentei a autoridade sobre o assunto. Mãe que passa por isso, tem muitas. Mas mãe que sabe os dados e pode te representar para pesquisar o que você não tem tempo e condições de fazer, só tem eu. Entendeu? Acrescente isso na sua comunicação, na sua e dos seus clientes, vai fazer grande diferença. Meu Deus, que voz! Ai, Ibra, que isso? Estava falando sobre... Ô, Márcia. Pessoal, ela estava citando alguns exemplos de dificuldade, né, na comunicação. E eu me lembrei aqui que eu sou radialista também, apresentador do programa Os Miozinhos dos Modão. E aí o seguinte, lá no Ceará, tem um fenômeno do rádio lá que é gago. Então, só para citando assim, ela falando sobre as dificuldades, né, e também de se aceitar. Ele aproveitou essa gagueira dele e é um fenômeno lá. Ô, mulher, nós vamos tirar foto, ingrata. Ed, vamos tirar uma foto. Quem não quiser a foto, faz o pix. Vamos tirar uma foto bem bonita, gente. Ed, tem como fazer assim, ó. Nós estamos conectados? E depois da foto? Ô, gente, vem pra cá, por favor. Ed, é melhor pra cá? Bora, gente. O pagamento ou o frete do treinamento é esse. Aqui, ó. O pagamento é esse, não custa nada. Você me abençoar com sua... Aqui, ó, gente, vem. Não vai embora, não. Quem foi, eu sei onde é seu gabinete. Ameaça. Essa comunicação é positiva. A minha... Não, é violenta. Comunicação violenta. Pode ser assim, ó, que vai sair vocês aqui. Vem, gente. Aqui, ó, se você vier bem aqui, vai ficar ótimo para mim, não custa nada. Porque todo mundo assim teve que deslocar. Não tem nada, desloca. Eu passei o dia falando aqui, não estou reclamando. Foi só uma hora. Aqui. Vem, por favor. Eles não querem, gente. Não tem problema, não. Olha, nós vamos fazer um videozinho. Oi, tudo bem? Vamos fazer um videozinho assim, ó.
Eu vou fazer 1, 2, 3 e nós estamos conectados. Mas você não vai fazer assim, nós estamos conectados. Não. É muito broxante. Você vai fazer assim, nós estamos conectados. Uhul! Por favor, tá? Que vai sair várias vezes nas redes sociais. A Rose vai usar, ela vai patrocinar R$1.000 nesse vídeo. Ela me disse, o meu não. A Sirius Comunicação. A minha não, tá, gente? Por favor. Pode, Ed? Aí depois, calma aí que vai ter a foto. Calma, gente. Pode? Eu e tu, vai. Eu já arrumei um sócio, calma. 1, 2, 3. Nós estamos conectados! Uhul! É nóis. Agora a foto. Foto, gente. Agora faz de foto, gente. Na foto que eu tô muito calado, né? Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada demais, tá? Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Claro. Jornalista também, ó. Parabéns, viu? Oh, meu amor. Demorei, mulher. Que bom que você veio. Descobri duas coisas relevantes sobre você. Queria que você hoje não palestrou. Queria que você complexar, é verdade. Nossa, eu vou lá que o pessoal tá... Obrigada, viu? Obrigado, hein? Obrigada. Se fazendo uma selfie. Você não viu, mas depois eu amanhã ficou bom. Aí entra vocês aí. Mas aí ele não sabe. Não, não preocupa não. Só o seu rosto que tá aí. Só isso. Cadê meu fone? Ô, eu quero meu certificado aí, porque tem 2 que selar, você não faz. Eu quero fazer um vídeo pra você. Vamos tirar? Não, tem foto pra você. Agora 3. Mais uma foto. Obrigada a você, né? Essa semana. Fé em Deus. Fala com quem que é atrás. Tava tudo congestionado aqui. Não, ele mandou pro seu Deus sem primo. Eu já fico assim, não. Exato.